Bom dia, boa tarde, boa noite e, por que não, boa madrugada para você, querido ouvinte do Boleirês, a linguagem da bola. Começando mais um programa, esse falando dos torneios internacionais que a dupla Grenal está participando, o Grêmio na Sul-Americana e o Inter na Libertadores. O Grêmio, sim, hoje o Grêmio, vamos falar que o Grêmio venceu 1-0 a LDU, o primeiro jogo. Vai ter uma vantagem aqui para o jogo de volta da Arena. E o Inter se escapou de perder o primeiro jogo contra um fraco Olímpia. O Inter empatou 0-0 graças ao goleiro Daniel. Hoje, com mesa completa, vou começar falando dos nossos participantes. Cartana 182. Apesar da vitória, eles não vão me enganar. Ó, a corneta pegou, hein? Pacheco, o que tu acha disso? Foi razoável, mas razoável perto do que vinha sendo é maravilhoso. E Batata, o que o futuro nos espera com esse Inter de Aguirre? Sim, futuro bem sombrio. Mas e o meu destaque é 2 horas perdidas, né? Nessa quinta-feira. Pavoroso o Inter, pavoroso. Como eu disse, o Inter foi salvo pelo goleiro Daniel, que fez muitas defesas. E saiu com 0-0 no lucro, né? No lucro pro jogo de volta aqui no Beira-Rio. Mas vamos começar falando do Grêmio, né? Que venceu 1-0, um milagre. E eu quero saber dos amigos gremistas, né? O Felipão, com um time bem defensivo, né? Quero saber o que vocês acharam do jogo e essa vantagem que o Grêmio traz para a Arena para a próxima semana. Cara, eu particularmente gostei, assim. Eu acho que todo mundo sabe o tamanho do buraco que a gente tá enfiado. E o Filipão tá remontando o Grêmio do zero. O Grêmio não tinha mais nada no aspecto tático, então o Filipão tá fazendo do zero. E vindo do zero, ele tá colocando tijolinho por tijolinho. E ele colocou o primeiro tijolinho, que é a parte defensiva. Primeiro fechou a casinha, deixou pra jogar no contragolpe. E então eu acho que fez um jogo fora de casa, foi bom. O Grêmio tava bem desfalcado. É um jogo na altitude. Eu sei que o adversário não é nada demais, mas o Grêmio tava sem diversos jogadores importantes. Estava na altitude, que é uma coisa que foi pouco citada, mas que, né, faz diferença. Então ele se fechou, usou contragolpe, a gente sabe que essa é a forma mais fácil de se organizar um time fechadinho. Então acho que foi o primeiro passo. Até já discuti isso com o Cartano fora do ar, que a questão de que esperava mais, queria mais do Grêmio. Eu concordo, o Grêmio tem muito mais para entregar, porque quando tu escolhe te fechar, quando o Grêmio escolheu se fechar, tu tem que ser seguro defensivamente e aproveitar os contragolpes muito bem. E a verdade é que o Grêmio ainda assim deu alguns espaços para finalização da LDU, ainda assim não aproveitou os contra-ataques tão bem quanto poderia, teve no máximo 2 bons no jogo, que foi o do gol, e mais uma que o Ricardinho perde no final. Então, ainda tem que evoluir muito mais, mas assim, eu acho que foi colocado um primeiro tijolinho, assim, que foi arrumar a defesa e começar a pensar no contragolpe. E agora nós vamos aprimorar essa defesa, nós vamos aprimorar esse contragolpe, e com o tempo nós vamos ter que aprender a atacar também, a ser ofensivo, mas é tijolinho por tijolinho. Não quer dizer que a gente vai conseguir terminar a parede, mas pelo menos sem colocar o primeiro tijolinho a gente não vai a lugar nenhum. E o mais importante é ter... O Grêmio foi um jogo, o Grêmio teve menos pressão por ser da Sul-Americana, ainda no Campeonato Brasileiro. O Grêmio conseguiu fazer gol como não fazia 5 jogos, conseguiu vencer como não vencia sei lá quantos jogos. Acho que se tu tirar ali o Brasiliense, o Grêmio não vencia desde que venceu o Inter no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, ou seja, faz muito tempo. Então, tu dá confiança também, é colocar mais um tijolinho para essa reconstrução do time. Então é isso, nós estamos sendo feitos do zero. Não foi maravilhoso, foi apenas razoável, mas é um primeiro passo que tem que ser dado. Então, que nem o Pacheco falou, que a gente deu uma discutida fora do ar. Realmente, cara, eu não queria que o Grêmio entregasse um jogo excelente, tá? Eu sabia que ia ser assim mesmo, né? Mais era a motivação que o Filipão daria ali, mas o que me entristeceu de ver aquele jogo, cara, o Grêmio entrega 0 de intensidade. Cara, a bola do gol ali, a bola vai lá para a esquerda, o Jean-Pierre vai dar um pique para pegar a bola na lateral, chega a dar uma pena de ver ele correndo, ele parece que tá cansado desde que ele entra no campo.
Aí ele dá o pique lá, os zagueiros até, tipo, esquecem, né? Ele não vai nunca pegar essa bola. Daí, por um milagre, ele alcança a bola, recupera lá e a zaga tava parada lá, esqueceu, não sabia mais o que tava fazendo. Cruzamento e o Léo Pereira faz o gol. Beleza. Eu acho que é só isso que o Grêmio tem no jogo. E a única coisa que esse jogo vai agregar futuramente vai ser talvez uma motivação para as próximas partidas. Fora isso, o Grêmio, para mim, não apresentou nada, absolutamente nada. Não mudou muita coisa do que estava acontecendo com o Thiago Nunes, apesar de ter fechado um pouquinho mais a casinha ali, fez uma linha de 5 em alguns momentos, outros momentos eram 2 linhas de 4. O Léo Pereira como auxiliar de lateral direito ali. E para mim foi um dos melhores do jogo. Um guri que fazia tempo que não jogava muito bem. Cara, sinceramente, eu acho que pro nível do Campeonato Brasileiro, se jogar como jogou contra a LDU e, claro, não evoluir muita coisa além disso, vai precisar evoluir bastante, inclusive, eu acho que é sério candidato a rebaixamento, de verdade mesmo. Eu acho que para competir no Brasileiro e conseguir escapar, vai ter que melhorar, assim, ó, uns 300% que apresentou na última terça-feira. Cara, mas o que eu acho é o seguinte, é que além de ser um primeiro jogo, a gente não vai estar jogando bem de uma vez só, nós estávamos sem muitos jogadores importantes, né? Se tu parar pra ver, a gente estava sem o Breno, tudo bem, o Chapecó tá jogando bem, mas estamos sem o Breno, é um jogador importante, tá fora. Jogou o Wanderson, que a gente queria que jogasse, mas o Rafinha é um desfalque, enfim, vai jogar, eu não sei, mas o Jeromel com certeza é titular e estava fora. Na esquerda, a gente queria que pudesse estar o Guedes, mas não tava o Cortez. Não sei mais se o Juan tem que sair da zaga, velho, sinceramente. Bom, não, tudo bem, a gente pode discutir isso depois, mas conversando assim, poderia estar o Guedes, aí no meio campo estava sem o Thiago Santos, estamos sem o Matheus, que está na seleção, e pode discutir, não discutir, mas são jogadores que estão fora, e mais pra frente sem o Douglas Costa, que estava no banco, sem o Ferreira, então o Grêmio tava com bastante desfalque, sim, então não dá pra dizer que o Grêmio não tem para melhorar, tem jogador para melhorar um pouquinho, sim, e além disso, muito em moral e organização, e aí eu discordo de ti do que se viu em campo, eu acho que mudou muito, sim, o Grêmio mudou o desenho tático, 100%, a estratégia, mudou tudo. Eu acho que o Grêmio é totalmente diferente do que era, vinha sendo o Grêmio do Renato, o Thiago Nunes mudou um pouco, mas manteve um pouco a lógica do futebol, né, do estilo de jogo, e o Grêmio foi totalmente diferente, na minha opinião. Eu vi o Grêmio jogando... Eu até entendo, eu falei que taticamente teve algumas mudanças e tal, mas eu digo, cara, pela entrega, a intensidade e o nível de competitividade mesmo, sabe? Mas, cara, eu acho que a diferença desse jogo é que a LDU é muito pior do que todos os times brasileiros que a gente pegou no Campeonato Brasileiro. Todos os times. Todos os times que a gente pegou ali, que perdeu, a LDU é muito pior que todos eles. Essa é a única diferença. Não, tudo bem. A qualidade da LDU eu realmente não tenho como precisar. Agora, cara, falando assim da organização tática, o Grêmio marcou, tinha as 2 linhas de 4 e tal, só que mais individualizadas e com a seguinte situação. A linha de 4 defensiva, ela se encolhia para dentro da área quando o Grêmio estava sem a bola, e aí permitia, eram os dois ponteiros que faziam o acompanhamento no lado do campo até o final. É por isso que muitas vezes dava a impressão de ser uma linha de 5 ou até uma linha de 6 em alguns momentos, porque na verdade a última linha defensiva, ela entrava dentro da área, e aí os laterais os ponteiros, acabavam fazendo esse acompanhamento. E aí o que tu fala em relação de competitividade e tal, eu acho que o Grêmio entregou a bola para os caras mesmo. A estratégia do Grêmio foi deixar a bola com eles, ficar fechadinho e usar o contragolpe. Então, o Grêmio teve pouca posse de bola. Claro, o Grêmio não tentou competir pela posse, brigar pelo controle da bola. O Grêmio apostou em fechar o espaço defensivo para eles não fazerem gol e em alguma escapada, algum contragolpe, fazer o gol como aconteceu. Mas, claro, tem muito a aprimorar, porque ainda assim, defensivamente, a gente cedeu alguns espaços que não deveria e aproveitamos muito mal os contragolpes. Então acho que é aí que tem que ajustar. A gente tem uma parada contra o Fluminense agora no Rio no final de semana, que é um adversário que não é maravilhoso assim em jogadores, mas é um time bom, um time bem organizado pelo Roger, é um time ofensivo, então acredito que o Grêmio vai ter uma postura bem parecida, que eu acho correto para enfrentar esse jogo. E então eu não me importo de não ter a bola, não me importo de jogar atrás. Eu acho que tem que fazer a estratégia certa para vencer, com o que tu tem na mão, no momento no que tu pode fazer. Então eu acho isso, para mim, não é problema. Acho que existe uma diferença entre jogar bonito e jogar bem. Eu acho que jogar bem é tu fazer o que
uma boa estratégia e o que é aquilo que tu te propõe e tal, e jogar bonito é uma outra questão. Então acho que o Grêmio pode tentar jogar bem dessa forma, ainda não jogou bem, né, nesse jogo, mas pode tentar jogar bem dessa forma, pelo menos enquanto não tem condições de jogar diferente. E eu acho que jogar no Rio pode ser uma boa isso aí. E outra questão é que no comando do Filipão muda a lógica do Grêmio, né? O Grêmio, que antes era um time de toque de bola, de técnica e tal, agora vai voltar a ser um time um pouco mais de força, de correria. Então tem alguns nomes que estavam um pouco escanteados naquele contexto de futebol anterior, que agora talvez tenham um pouco mais de chance de brilhar, como é o caso do Léo Pereira, que foi muito bem nesse jogo, um cara que entrega muita intensidade, que tem força e tal, talvez, não que vá brilhar, vai ser um grande jogador, mas tipo, pode ser mais útil do que seria no contexto anterior. Falou sobre o jogo de sábado, né, Pacheco? O Grêmio tem um adversário dificílimo, né, contra o Fluminense, um time muito organizado, para mim um dos times mais organizados ali do Brasil. Com o Roger tá muito bem encaixado. Não sei se vai poupar, né? Não sabemos de informação ainda, porque já ganhou o jogo de ida 2-0, inclusive até com erro de arbitragem, né? O Cerro Porteño fez um gol legal e o VAR não viu, não sei como, foi bizarro aquilo. O Bandeira anulou antes do gol, né? E o juiz apitou, né? Sim, mas Sendo foi que um... o erro, não... na verdade, foi de não ter deixado a jogada seguir para o VAR revisar depois, né? Exato, e esses árbitros estão fazendo isso seguido, né? No jogo do Inter também, contra o Sport, que aquela bola tinha... que o juiz achou que tinha saído, e aí ele parou o jogo antes. E também em outro jogo, não me recordo os times, também aconteceu isso, do árbitro apitar antes. No jogo do Juventude e Palmeiras, que o Juventude fez um gol legal de cabeça, só que o juiz tinha apitado antes, botado uma irregularidade, sendo que na regra nova agora, né, do VAR, dizem para esperar para depois ele apitar, né? Então, para ele ter o auxílio do VAR. Então, tá faltando o preparo dos juízes, mas isso também não é novidade pra gente, né? Tá sempre debatendo isso aqui no Boleirês. Cara, e esse é um bom tema que tu trouxeste da arbitragem, porque todo mundo reclama na televisão cada vez que o juiz deixa o jogo correr, porque, saco deixar correr, não tá valendo, mas eu acho certíssimo mesmo, com o VAR não pode parar, porque depois, se para, não tem como voltar atrás, né? Sim, e continuando ali minha fala sobre o adversário do Grêmio, né? O Fluminense é um time muito organizado e o Grêmio vai pro desespero, né? Porque o Grêmio tem 3 pontos no campeonato, vai ter que pontuar lá no Rio. Mesmo tem os desfalques, né, que tu citou, né, o Matheus Henrique, o Breno, o próprio Douglas Costa vai casar, né, não vai estar nesse jogo. Então, o foco do Grêmio vai ser o Brasileirão, né, porque com essa pontuação bizonha de 3 pontos, tem que correr atrás, né, e acho que se continuar jogando essa bolinha que tá, principalmente que mostrou no Grenal, né, que foi completamente dominado, se não fosse eu ia falar Pachecó, o Chapecó, o Grêmio ia sair com a derrota. Então, o Felipão tem muito trabalho a ser feito para o Grêmio tentar escapar dessa zona da degola. Ô, Estevam, só volta ali, quem que falou que vai casar, que eu perdi aqui? O Douglas Costa, que é amigo do Patrick, eu acho que eles estão juntos, devem estar comendo churrasco junto, alguma coisa, porque o peso dos dois não tá nada perto do ideal. Não sou nutricionista, mas eu consigo enxergar bem. Nutricionista lá para fazer o buffet do casamento dele, que, cara, se depender dele, ele vai voltar o dobro, né? Imagina, se tendo que se cuidar está daquele tamanho, imagina agora. Nada de petit gâteau de sobremesa, hein, pelo amor de Deus. E, cara, o Estevão, ele vai falar num goleiro bom, ele já puxa o meu nome. Tu vê que é impressionante a representatividade que o cara tem, né? Verdade. Mas vamos passar pro Inter, né? Vamos ver o que o Batata tem a dizer. O Inter empatou 0-0 com o Olímpia. E eu não falei no meu destaque inicial, né? Mais um jogo que o Aguirre mexe muito mal. Ele mata o time por completo. Já tinha mexido mal no Grenal. E hoje mexeu muito mal. Hoje não, né? É que estamos gravando depois do jogo. Mexeu muito mal e tirou qualquer chance do Inter fazer um golzinho, sair com um golzinho de lá do Paraguai, porque vai ser importante. E eu vi os apresentadores falando, né, que esse empate é bom, 0-0, bom. Não existe, porque o Inter toma um gol em casa aqui, tem que virar o jogo para 2-1. Esse gol
não feito fora de casa, pode fazer falta pro Inter semana que vem. Só antes do Eu ataque, também. eu queria pedir minhas 2 horas de vida de volta que o Inter me roubou nessa quinta-feira. Eu já vou aproveitar o gancho, né? Porque era isso. Esse foi o meu destaque inicial e foi isso, né? O jogo do Inter muito feio, primeiro tempo muito ruim, é muito fraco tecnicamente, né? Os dois times sem criar nada, o Inter que vem numa uma fase tremenda, tanto coletiva quanto individual, né? Mais uma péssima partida do Patrick, impressionante a quantidade de decisão errada que ele tem tomado, né? E uma preguiça também, né? O Patrick é aquele cara que, não sei, ele deve estar com um salário muito alto no Inter e que ele não precisa mais correr, porque ele sempre foi assim, né? Ele sempre foi um peão e agora ele acha que consegue jogar quando quer, mas não consegue, né? Porque ele é muito fraco tecnicamente, né? Ele tem vitórias pessoais quando ele utiliza a força dele, né? E hoje fez mais uma péssima partida e ficou até o final do jogo, né? Isso que o Estevam falou das substituições, cabe a isso também, né? O Patrick vem numa fase muito mal, mas segue jogando até o final do jogo, né? E segundo tempo até o jogo melhorou um pouco, mas mais por parte do Olímpia, né? Que no final do primeiro tempo até assustou, quase fez um gol. Não fosse um milagre do Daniel, né? Tudo bem que foi um chute em cima dele, mas foi uma pancada, né? No último lance do primeiro tempo. E no segundo tempo o Olímpia seguiu atacando, seguiu da mesma maneira que terminou a primeira parte do jogo. E só não fez um gol porque o Daniel estava muito bem, mais uma vez, né? A gente tem que colocar aqui, né, que foi mais uma partida muito boa, muito segura dele, né? E não tanto da defesa, né? O Bruno Mendes que no Grenal foi muito bem, nesse jogo não foi tão bem assim, né? Mas eu dou um desconto pro Bruno Mendes por causa do Heitor, cara. Eu já falei aqui no programa, né? Eu e o Estevam até, a gente já discutiu um pouco sobre isso. Cara, o Heitor, ele tá na terceira temporada dele jogando pelo time do Inter. É claro, ele é jovem ainda, ele tem 20, 21 anos, né? Mas é a terceira temporada, é o terceiro ano jogando Libertadores e ele, cara, cada jogo que ele joga, ele tá mais afobado, ele defensivamente comete alguns erros ainda que hoje até não acabou acontecendo gols porque o time do Olímpia era muito fraco, né? Mas em alguns outros jogos pode comprometer, sim. E ele com a bola no pé, cara, é impressionante. Ele não consegue ficar 5 segundos com a bola no pé, sabe? Às vezes não tem uma opção de passe para ele, mas ele quer se livrar logo da bola, assim. Então eu vou dar esse desconto pro Bruno Mendes não ter feito uma partida tão boa assim, porque o Heitor tava muito nervoso ali do lado dele, né? Ansioso e tal. E tem me preocupado essa falta de evolução dele, né? Inclusive ele evoluiu, né? Mas no geral, como o Estevam falou, né? O empate em 0-0 ele não é um bom resultado, porque se o Olímpia faz um gol aqui, o Inter tem que fazer 2, né? Mas dadas as circunstâncias, né? O Inter poderia ter saído com um placar pior, né? Não fosse o Daniel. O Inter saiu com um bom resultado, vamos dizer assim, lá do Paraguai, né? E a gente já projetando assim o jogo da volta, né? A gente tem que torcer muito pro Tyson voltar pro time do Inter, porque, cara, impressionante a falta de qualidade que tá coletivamente e individualmente o time do Inter, né? Ninguém joga bem, ninguém individualmente joga bem, o coletivo também tá muito fraco, né? O Inter não consegue criar jogadas e às vezes quando sai alguma coisa, né, falta alguém para colocar a bola para dentro, né? Teve um lance que teve alguns lances que o Patrick, por mais que tenha jogado mal, ele teve uma vitória pessoal, teve algumas vitórias pessoais,
né? Criou algumas jogadas, teve uma que caiu no pé do Edenilson, no pé esquerdo do Edenilson, e ele errou, né? Dentro da área, poderia ter caprichado melhor. Teve uma falta também na entrada da área que o Inter poderia ter tido uma chance melhor, né? Com essa bateu em cima da barreira, né? Então o Inter vive uma má fase, né? Técnica, individual e coletiva, e precisa melhorar muito, não só para o jogo da volta contra o Olímpia, mas também pro Brasileirão, né? Porque o Inter também não tá tão bem assim no campeonato. Vai ter que ir pro jogo do fim de semana com os titulares, né? Porque precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento, e também é um jogo em casa, né? Que o Inter faz tempo que não ganha. Então, essa próxima semana ela vai ser muito importante, né? O Inter precisa de um resultado favorável, tanto no fim de semana quanto na Libertadores, né? O Inter é obrigatório passar para esse time horrível do Olímpia, né? Um time fraco tecnicamente e que está voltando agora, né? Para sua próxima temporada, para a temporada 2021-2022, né? Então, o Inter é obrigação do Inter passar, por mais que não esteja apresentando um bom futebol. E também tem a questão dos desfalques do Olímpia, né? Eu tava vendo o jogo e a reportagem do jogo, tipo, basicamente eles estão com um time totalmente reserva, né? Que jogou contra o Inter ali. Eles liberaram muitos jogadores, né? Veteranos, como o Polenta, subiram alguns meninos da base, mas jogaram melhor que o Inter, né? Se tivesse que ter um vencedor no jogo, era o Olímpia, o Daniel salvou tudo. Sobre o Heitor, eu concordo contigo que eu acho que ele é muito afobado, principalmente na defesa ali, às vezes muito afoito, às vezes deixa o time meio exposto, mas eu acho que é um jogador que tende a evoluir, né? Eu acho que, como tu disse, é um jovem, acho que é um ótimo reserva para o Internacional, acho que o Inter não tem que ir no mercado buscar. Eu tanto bati na tecla nas temporadas passadas, né, que para mim o Rodinei não é nada melhor que o Heitor, acho que o Heitor tem potencial para ser muito melhor que o Rodinei. Claro, ele tem erros, é um jovem, mas acho que vai evoluir e é um bom reserva. Ele tá jogando, né? Porque o Saravia, infelizmente, se lesionou de novo, né? Voltou, já estava mal do Covid, também não estava fazendo umas boas partidas. E depois, também por causa do ligamento, né? Voltou depois de um ano parado, teve Covid. E agora, lesão muscular, um mês parado, então o Inter vai continuar com o Heitor na direita. Sobre o Bruno Mendes, acho que ele errou muito com a bola nos pés, né? Porque ele dava balão, não é um jogador muito bom tecnicamente, pelo menos não demonstrou, né? Não tem uma mostragem maior dele, mas pelo alto eu gosto muito, ele é muito bom cabeceador, ele ganhou do atacante, quando entrou o Roque Santa Cruz, ele conseguiu ganhar algumas bolas do atacante paraguaio, folclórico, né? E sobre o resto do time, a minha crítica principalmente é o Aguirre, né? Porque ele tira o Caio Vidal, já tinha tirado o Caio Vidal no Grenal, que estava bem, e o Caio Vidal nesse jogo estava tentando alguma coisa a mais, porque o Inter estava morto, e ele estava tentando, e ele vai lá, tira o Caio Vidal, botou o Palácio. Claro, podia ter botado o Palácio, mas tirava o Patrick. Como disse, o Batata não tá jogando nada. Até eu brinco aqui, né, que é Os Intocáveis. Sabe aquele filme Os Intocáveis? Todo mundo aqui já viu, né? Acho que os telespectadores também. Porque é os dois, Patrick e Edenilson nunca saem. O Patrick não sei quantos jogos, está todo o jogo jogando 90 minutos e errando tudo. Ele teve algumas vitórias ali, mas a quantidade de erros é muito maior. Então ele deveria ter votado o Palácios e tirado o Patrick, e não o Caio Vidal, que estava fazendo uma boa partida, na minha opinião. Ele que teve as duas chances no primeiro tempo, né? Deu um chute, uma baita defesa do goleiro, e também uma depois. O primeiro foi meio fraco, foi meio na mão do goleiro, mas o Patrick nunca sai, né? É triste isso. Não entendo também o arquivamento do Nonato. Tem suas deficiências no Nonato, mas acho que é um bom reserva, podia ter entrado. O Lucas Ramos também não entra com o Aguirre, então o Aguirre vem me decepcionando bastante nesse quesito, né? De botar os jovens ali no meio, principalmente esses dois que eu citei, porque não dá para ficar. O Patrick é intocável na ponta esquerda, então acho que essas coisas ele tem que melhorar. Já deixou escapar a vitória no Grenal no sábado. Hoje também poderia ter saído com, apesar que o Inter fez uma partida ruim, mas muito por causa das substituições, né? Ele matou o time no segundo tempo. O time já não estava muito bem no primeiro tempo e ele matou com as substituições, botou o Johnny ali,
que não é um jogador ofensivo, tirou o Bosquilha, então o Aguirre tem só grande parcela de culpa, só venceu um jogo, né, contra a fraca Chapecoense, depois tem 4 empates, se não me engano, então acho que ele tem que rever algumas coisas, tem que rever algumas opções, né, principalmente o Patrick, um intocável, e é isso, eu tô bem preocupado, eu não vejo nenhum horizonte do Inter se passar do Olímpia, né, como disse o Batata, é obrigação, o Inter tem uma folha salarial muito grande e é mais time que o Olímpia, mesmo o Olímpia, mesmo jogando essa bolinha cagada, o Inter é melhor time. Então é obrigação vencer na próxima quinta-feira, mas eu tô preocupado realmente com o brasileiro, né? O Inter vai pegar o Juventude agora no domingo, é um adversário organizado, tá bem melhor que o Inter no brasileiro, e o Inter tem que fazer esses 35 pontos, né? Porque eu assim como o Cartão tá preocupado com o Grêmio, eu tô preocupado com o Inter, porque tem alguns times organizados do Brasileirão, e a dupla Grenal não tá nada perto de ser organizado, né? Apesar que o Inter fez vamos dizer, um bom Grenal contra o Grêmio, mas me desculpe aos amigos gremistas, mas o Grêmio não é parâmetro agora, porque o Grêmio tá lá, tá com 3 pontos, e o Inter não tem que se orgulhar de fazer uma boa partida, não vencendo há 7 anos na casa do rival, né? Pra mim é uma vergonha o pessoal falando, né? Ah, o Inter fez uma boa partida, merecia ter vencido, mas futebol é bola na rede, né? Não adianta fazer boas partidas, criar chances e não acertar no quadrado lá com rede, né? Então, Pois é, mas eu tô bem triste com... não precisa pedir desculpa. Né? Eles estão pior que a gente, deixa eles se fuder. Mas Não. Não, eu já aproveitei para te cortar, porque eu queria falar sobre... tem que ter. O Grêmio tá mal, a gente tem que pisar neles enquanto eles estão mal. Não que a gente seja muito bem, né? Mas, enfim. Eu cortei o Estevão, né? Para falar um pouco das contratações, né? Que parece que essa semana foi bem agitada nos bastidores do Inter, né? O Juliano, o Tyson estava trabalhando como diretor executivo, né? Para tentar trazer, mas parece que o Juliano vai fechar com o Corinthians, né? Já aceitou a proposta. Vai ganhar mais lá, se é que vai ganhar, né? Porque o Corinthians vive uma crise financeira bem grande, né? O Juliano que acrescentaria muita qualidade para esse elenco, mas agora ele só demonstrou, né? O quão arrombado ele é, né? Ele já foi pro Grêmio, já disse que tem um carinho maior pelo Grêmio do que pelo Inter, sendo que ele foi campeão da Libertadores pelo Inter, né? E agora vai pro Corinthians, que é um time totalmente odiado pela torcida do Inter também, né? Então, Juliano, meus mais sinceros, vai tomar cru pra ti. Mas também, né, esquecendo o Juliano, que não vai vir pro Inter, né? O Edenilson tava quase fechando, né, pra sair do Inter, mas parece que esfriou a negociação e tal. A gente tem que aguardar como é que vai ser, porque pelas informações que tinham, o Edenilson estava acertado já com o clube lá, o Al-Shabaab, né, dos Emirados Árabes, se eu não me engano. E só que eles não ofereceram um valor bem baixo para o Inter, né? E o Inter estava irredutível quanto a isso. Queria receber pelo menos o valor da multa rescisória, que é de 3 milhões de dólares, baixa, né? aproximadamente, né? Exatamente. Mas teve outras especulações, né? Parece que o Capa está trabalhando agora, né? Que parece que o Inter tem negociações avançadas com Pedro Henrique, que é um ponta, né? Que pode ser uma opção, né, como o Estevam estava falando ali, né? O Patrick é um cara que é intocável na ponta. Daqui a pouco esse Pedro Henrique chega para brigar, né? Além do Palácios, que está começando o trabalho com a Aguirre agora, né? Tem o Caio Vidal e tal. Daqui a pouco o Patrick já não seja mais tão intocável. E o Inter estava também em negociação com o Eric, né, que é um jogador que vem se destacando no Náutico, né, mas ele é um pouco mais caro, né, ele é um jovem jogador que pertence ao Braga de Portugal, e aí parece que... Mas não é tão caro, né, visto que não é tão caro, mas o Inter não tem dinheiro, né. Não tem dinheiro, mas parece que vai fechar com o Ceará, né, pelo que eu vi as últimas notícias, era mais próximo do Ceará do que do Inter. Pois é. Né? Mas pelo menos o Capa está trabalhando, né? Esse Pedro Henrique aí nunca se ouviu falar. Parece que também tinha negociações com o Hernani, né? Aquele volante que passou pelo Atlético Paranaense, foi vendido para o Zenit, depois estava no Parma.
né? Então a gente tem que acompanhar, porque parece que o Inter está se mexendo para reforçar o elenco, né? Dar mais opções para o Aguirre montar um time mais competitivo e quem sabe melhorar, né, a situação do Inter, porque não tá nada bom. E o Estevão, tu pode cobrar a tua participação hoje na grande atuação do Daniel, né? Não, eu nem preciso falar isso, né? Eu acho que desde que o programa foi criado no passado, eu venho falando do Daniel, que é muito mais goleiro que o Lomba, e também, graças a Deus, o Danilo Fernandes, né? O famoso goleiro de vidro, né? Foi pro Bahia, o Inter conseguiu se livrar desse salário exorbitante que era, né? Agora só falta se livrar do Lomba no final de contrato, que o Inter não vai renovar, graças a Deus. Mas o Daniel teve algumas falhas no começo, né? Da sequência ali, mas vem se firmando, né? Vem fazendo boas partidas e vem salvando o Inter, né? Porque hoje, estou falando hoje porque nós estamos gravando depois do jogo. Ele escapou, podia ter sido 2-0 pro Olímpia tranquilamente, né? Ele fez grandes defesas e é isso que me deixa preocupado, né? Quando o goleiro é o melhor da partida, é porque alguma coisa está errada, né? E vendo o Inter com a Aguirre desde o começo do trabalho, desde aquele jogo contra a Chapecoense, o Inter não vem evoluindo nada, né? Fez a boa partida contra a Chape, né? Uma equipe fraquíssima que vai cair no Brasileirão. Conseguiu 2 gols até de roubadas de bola ali no campo de ataque. Depois do segundo gol, o Patrick pifou o Yuri Alberto. Mas foi só isso, né? Depois nos outros jogos não demonstrou nada. O Aguirre com algumas teimosias nas trocas, né? Também não botando a gurizada para jogar, esses que eu citei, Lucas Ramos, Nonato, acho que mereciam minutos com ele, né? Acho que só o Lucas Ramos jogou o Nonato. Não me recordo se entrou com o Aguirre, mas acho que não. Então o Aguirre tem que rever algumas coisas. A gente já falou, né? Que não tem tempo para treinar e tal. Só que se continuar assim não vai dar, né? Se continuar assim, o Inter, como eu disse, é sério candidato a ser rebaixado. Então a gente pode estar encaminhando o primeiro Grenal Série B da história, né? Já pensaram nisso? Nick, mas que cagalhonice que tu tá. Olha, o time do Grêmio tem boas peças, né? O Filipão já ganhou pelo menos o jogo. Ele vai ajeitar. Eu tenho certeza que o Grêmio não vai cair. Eu acho que é mais. Não adianta a gente viver de boas peças, que mudou, que isso, que aquilo, e ter 3 pontos do campeonato, não ter uma vitória. Aí Sim, mas ele jogou um jogo só. Enquanto não fizer os 45 pontos ali, é candidato a cair. Pronto. Confia. Eu até queria fazer uma pergunta para os amigos gremistas, mais de desconhecimento mesmo. Depois do Fluminense, quem que o Grêmio pega no próximo final de semana? Alguém sabe? Essa é a famosa boa pergunta, né? Mas o que eu ia dizer ali é que é claro que o campeonato do Grêmio é contra o rebaixamento. América Mineiro em Grêmio. Então tá bom, porque acho que... Exatamente, um adversário que é bom pra tentar fazer uns pontinhos, né? Porque eu acho muito difícil o Grêmio conseguir 3 pontos contra o Fluminense no Maracanã, né? Como eu disse, acho o Fluminense um time muito organizado e mesmo poupando, não sei se vai poupar, porque venceu o jogo de ida 2-0 contra o Cerro Porteño, é um time muito forte. Mas, cara, que o nosso campeonato é contra o rebaixamento, não há dúvida, né? Na situação de pontos que nós ficamos, isso é evidente. Mas vamos lá, vamos encarar essa parada aí e dizer que eu tô feliz com a escolha do Juliano pro Corinthians, né? Porque tinha gente querendo enfiar o Juliano no Grêmio e eu tô bem satisfeito que ele não veio, porque, cara, o Juliano, ele é bom jogador, mas é aquele cara, assim, não tem posição definida. Ele ganha uma grana e não soluciona problema nenhum. Então, tô bem satisfeito que ele não veio pra cá. Tu acha que... Uma pergunta séria agora. Tu acha que ele levanta quanto no supino? Cara, diz que ele bota 100 no reto. Bom, depois dessa bela resposta do meu amigo Pacheco, vou encerrar o programa e que Deus ajude, né? A dupla Grenal. Na real, que Deus ajude o Inter no final de semana, né? O Grêmio Deus não precisa ajudar contra o Fluminense. O Grêmio. Então, por hoje é só. Um programa irritado das duas partes, né? O Grêmio mesmo vencendo não convence. O Inter com futebol medíocre, ainda mais incomodando os colorados.
Mas é isso aí, por hoje é só. Continue nos acompanhando nas redes sociais, @oboleirês. E é isso. Abraço!